Exato. Ninguém dá nada, não é? Vai ter prejuízo. Isso. Ok, estamos a gravar. Obrigada. Olá, então, boa noite ou bom dia, depende de onde você está hoje. Boa tarde, né? E é, vou começar apresentando aqui o Agile Connect, né? O que é, que comunidade é essa? Já avançando aqui um bocadinho para os próximos slides. Então, o Agile Connect é uma comunidade. Quem hoje está organizado é um grupo que procura se manter estável, mas, claro, obviamente, nós temos pessoas que se juntam, pessoas que saem. Então, atualmente, quem leva esse grupo é essas pessoas que aqui então, sou eu, Cristiano. Eu não sei se o Cristiano está aqui com a gente hoje, mas eu já vi a Diana, o João está aí também, e a Inês eu não a vi hoje por aqui. O Cristiano está aí também? Não, né? Não, também não está. Estão os dois connosco em Não, pensamento. estamos os três. Estamos os três, eu, a Diana e o João. E nós estamos a falar agora há pouco que somos do Agile Connect de Lisboa, tem outros chapters aqui, vamos dizer assim, mas a gente já está aqui repensando com essa história do remote. Quem sabe a gente pode se auto-intitular, sei lá, Agile Connect Road, alguma coisa assim, Earth, alguma coisa diferente que a gente possa fazer depois. Mas esse é o grupo que atualmente organiza os eventos para a nossa comunidade. Depois, sobre o que é essa comunidade, né? Uma comunidade, obviamente, sem fins lucrativos. Nós nos organizamos dessa forma porque nós gostamos do tema, né? De agilidade em geral, de todos os temas que decorrem da agilidade. Portanto, a gente está sempre em contato para poder trazer um próximo evento, conversamos, o que será que a gente vai trazer para o mês que vem. Então, há muita discussão entre a gente para sempre tentar trazer temas que sejam relevantes, às vezes não repetidos, né? Às vezes se repete um bocadinho, mas eu confesso que não são muitas vezes que os temas se repetem, tem muita variedade de tema ao longo desses anos. E nós somos todos voluntários, nós fazemos isso no nosso Magic Time, né? Em algum horário que a gente consegue desprender para isso. Mas sempre estamos disponíveis, quando não todos, mas sempre fazemos isso com muita vontade de trazer essas informações de qualidade para todos da nossa comunidade. Nós somos todos muito motivados. Temos aqui um canal do Slack para quem quiser se juntar, e depois, na partilha desses slides, vocês podem anotar isso. E acho que onde tem mais conteúdo, eventualmente, são as gravações que a gente coloca, tanto no YouTube, quanto no Facebook também, os posts dos eventos, tanto aqueles que vão acontecer, quanto aqueles que já passaram. Então, acho que são os canais onde estamos mais ativos. Pronto. Agora, a comunidade. Para quem quiser, como é que vocês que estão aqui hoje podem contribuir com isso, né? Com a Agile Connect de alguma forma? Então, existem pelo menos 3 formas, depois existe uma 4ª forma que está escondida aqui, que eu conto para vocês, mas as 3 principais são: quem tem vontade de trazer um tema, de falar alguma coisa, de estar num espaço seguro, numa comunidade que está sempre aberta para ouvir novos temas. Quem tem vontade de fazer uma talk, pode trazer para a gente, conversa com a equipa, e certamente nós vamos achar um espaço aqui, a melhor forma para vocês fazerem a talk. Muitos são experts em vários temas e querem fazer talks. Alguns estão iniciando e também querem fazer, e também são bem-vindos. Depois, alguns não querem falar, mas conhecem, já foram, já ouviram coisas que são muito interessantes, podem também propor para que a gente vá atrás, converse com a pessoa que é o speaker e possa tentar trazer para fazer uma talk, um workshop aqui para a nossa comunidade do Agile Connect. Isso também é uma 2ª forma muito interessante. A 3ª forma, que eu espero que todo mundo faça, é dando feedback dessa sessão, porque a gente olha todos os feedbacks antes de propor a próxima sessão. Às vezes nós fazemos mudanças com base no que a gente escuta de vocês. Já tivemos sessões onde a gente trocou horário, troca dia. A gente faz muitas modificações para tentar atender os pedidos que chegam e para ter mais pessoas participando, tanto falando quanto ouvindo. Essas são as 3 formas. Depois tem uma outra forma também, que para aqueles que estão com mais vontade de colaborar, que eventualmente querem se juntar ao grupo para nos ajudar a organizar os eventos,
Aconteceu já comigo, já aconteceu com um dia com a Diana, com o João, com a Inês, todo mundo um dia já quis se juntar e deu certo, e por isso que nós estamos aqui nesse grupo hoje. Então, se vocês, por acaso, têm muita vontade de fazer, também conversa com a gente. Nós sempre estamos precisando de ajuda para manter os eventos sempre acontecendo na data, certinho, não é pouco trabalho, então quanto mais pessoas forem, melhor. Essa é a quarta forma surpresa que eu ia propor para vocês aqui. Hoje, sem mais demoras, já foi feito o welcome. Agora, vocês vão ouvir o Fábio Araújo falar por que inovar é preciso na área ágil. E nós acabamos por volta das 19h30 com mais ou menos perguntas que vocês possam ter, podem interagir. Nós estamos atentos ao chat também aqui. Se não quiserem interromper, fazer uma pergunta, podem colocar no chat. A gente vai procurar ficar atento. Assim como também vamos colocar o link do form de feedback no chat para que vocês busquem e possam responder no intervalinho ou em algum momento ali e tal, ou deixa guardado no browser para responder assim que acabar a sessão. Tá bem? Muito obrigado. Fábio, obrigado por ter prendido o tempo aí. Eu sei que você está no meio do horário normal de trabalho no Brasil, então não é fácil. Então, olha, bem-vindo e muito, muito obrigado. É com você. Legal. Muito obrigado a vocês pelo convite. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão enxergando? Tela. Sim. Legal. Vamos ver. Então, por que inovar é preciso na era ágil? Então, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Fábio Araújo. Hoje eu atuo como Care Team Lead na Via. Hoje é chamado Via, mas há 3 semanas atrás mudou de Via, mas era Via Varejo. A Via Varejo aí é a grande varejista de e-commerce, lojas físicas das Casas Bahia, Ponto Frio, Bartira, enfim. Né? Então, é um grande e-commerce aqui do Brasil. Também estou iniciando aí uma jornada também dessa escola IBAC, onde eu vou dar aula de qualidade de software. Então, quem tiver interesse, pode entrar aqui nesse... Não sei se vocês enxergam meu mouse, acho que não, né? Deixa eu colocar o pointer aqui só um minuto. Acho que agora vai, né? Então, quem tiver interesse, pode... Legal, pode entrar nesse link aqui, ou me chama depois que a gente troca uma ideia. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Pai coruja, dá para ver meus filhotes aqui, tudo minha cara. Usei a mesma forma, né? A gente brinca. A minha mulher, a Ana. E eu sou um grande entusiasta da área de qualidade, principalmente, né? Então, eu sou da área de qualidade há muitos anos, mais de 10 anos, só na área de qualidade, 20 anos na área de TI. Já entreguei um pouco a idade aqui, né? Adoro artes, filosofia, natureza, adoro plantas, animais. Esse é um pouquinho de mim. Quem quiser se conectar comigo, tem aqui minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Que mais? Antes de também começar a palestra, eu queria fazer um censo aqui com vocês. Quero saber quantas pessoas da área de qualidade tem aqui. E aí, sabe aqui no Teams tem uma opção de levantar a mãozinha. Então, pessoas da área de qualidade, levantem a mão aí. Tem 1, 2, 3, legal. Só 3, tem mais, gente. Tô vendo aqui. 3 pessoas da área de qualidade. Da área de produtos. Tem alguém aqui? Product Owner, analista funcional, analista de negócio. E agilistas. Agile Coach, Agile Master, Scrum Master. Aí eu sei que vai bombar. Legal. E
Bom, então só para a conta fechar aqui, desenvolvedores na área de desenvolvimento, tem alguém? Legal. E sei lá, outras áreas? Suporte, infra, ou nem da área de TI, né? Inclusive, tem gente aqui que, por vezes, nem é da área de TI. Vai conhecer um pouquinho aqui. Show. Legal, sabe? Isso é bom também, que eu direciono o papo, né? Então, vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade para me interromper. Se eu falar alguma coisa que vocês não estão entendendo, pode me interromper, tá bom? Adilson me ajuda aí também se eu falar alguma coisa que... Aqui em Portugal não tem esse termo, cara. Você traduz aí pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Porque inovar é preciso, né? Então, a gente vê muito ali o discurso dentro do nosso trabalho que precisamos inovar, a gente quer inovar. E as inovações, elas geram grande vantagem competitiva ali, dentro de uma empresa, dentro de uma área, dentro de um setor. Mas a gente começa a sair desse quero aqui para um preciso inovar. Hoje o querer não basta. A gente, nesse mundo volátil, né, a gente até chama de mundo VUCA, nesse mundo volátil a gente precisa inovar, porque senão o mercado engole a gente fica para trás, né, vamos usar um termo assim, a gente fica para trás, a gente perde para a concorrência. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui de inovação, tá? Antes de começar a dar alguns passos, são 7 passos, tá? Mas antes de começar a dar alguns passos, eu queria propor um primeiro desafio para vocês, para que vocês pensem fora da caixa. Pô, mas isso aí, Fábio, é muito clichê, né? Pensar fora da caixa. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, por vezes, ali, quando a gente coloca alguma solução, por vezes nem tão inovadora, mas algo que que é uma tendência de mercado, que outras empresas estão usando, você pode se colocar ali você pode pensar assim, pô, bem legal esse conceito, bem legal essa tecnologia, mas dentro da minha empresa não funciona. Eu não consigo conversar isso com meu chefe, não consigo conversar isso com meus colegas de trabalho, e aí, às vezes, você fica apagado, né? Você fica apagado com as ideias ali e não consegue ser idealista, ter ideias novas e trazer algo para dentro do time. Então, eu quero que vocês pensem fora da caixa para que as ideias possam começar a surgir, acender ali os pensamentos, né? Então, esse é o primeiro desafio. Com isso, assim, vocês vão conseguir absorver muito mais do conteúdo que eu vou passar. Tudo bem? Então, vamos deixar isso aí como um primeiro desafio. Primeiro passo para a inovação. E eu acho que não é nem surpresa eu falar sobre agilidade. E eu fico muito feliz aqui de falar para uma comunidade de agilidade, porque eu não preciso convencê-los, né? Então, agilidade, gente, é o caminho. Não tem como a gente querer inovar se a gente não pensa, já não tem esse pensamento ágil, né? De colaboração, de compartilhamento, de espírito de equipe. Então, agilidade é o caminho. E uma das coisas que eu gosto muito de citar é os valores do ágil. Então, temos aqui, por exemplo, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, né? Então, o que isso quer dizer, né? Que não quer dizer que não pode ter processos e ferramentas. Sim, é importante, mas as pessoas e a interação entre elas é muito mais importante. Um outro valor aqui que do ágil é software funcionando mais que documentação abrangente, né? É aí o mesmo papo, o mesmo papo, né? Não quer dizer que a gente não possa ter uma documentação, mas a gente precisa colocar softwares para funcionar. Um MVP, validar hipóteses, né? Então, e aí a gente começa a experimentar, já começa a errar e já começa a resolver. De repente, a gente demora anos para desenvolver algo, coloca em produção e já não gera mais valor, né? Então, software funcionando mais que documentação abrangente. Outro
outro valor aqui do ágil, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Muito importante a gente ouvir os nossos clientes, saber qual que é a necessidade deles, né? Por vezes ali o passo 2, né, o valor 2, ele já resolve muita coisa ali. Se a gente deixar um software numa primeira versão já funcionando para o cliente, já pega o feedback dele, já entende o que de fato ele quer. Então, isso torna também ali a gente colaborativo com os nossos clientes. Né? No fim, é o que mais importa para os nossos desenvolvimentos, né? O cliente. E esse passo aqui eu gosto muito. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Né? E a gente até trabalha muito um perfil comportamental nosso, um soft skills, né? De resiliência. Então, a gente viu muito bem isso acontecer com a pandemia, né? A gente teve que se adaptar, readaptar e responder a mudanças muito mais que seguir um plano, né? Isso, a gente usa um termo aqui, quebrou as pernas de todo mundo, né? Principalmente ali na área de tecnologia, a gente teve que se reinventar. Então, isso hoje está muito mais claro, né? Quando a gente fala que responder a mudanças mais que seguir um plano, isso ficou muito mais palpável nesse período aí de pandemia, por exemplo, né? Mas é um valor muito valioso, né? Vamos dizer assim, do ágil. Outro passo aqui que eu queria colocar para vocês é o Shift Left Testing. O que significa isso, né? E desculpa, gente, se eu estiver falando aí coisas muito repetidas que vocês já conhecem, mas tem uma construção e eu vou explicar cada uma delas, tá? Então, Shift Left Testing é a antecipação dos testes, né? A gente tinha aqui no modelo tradicional um volume maior de testes aqui quando tinha uma fase de teste. Aí chegava ali a homologação, uma grande fase de teste. Quando chegava perto de produção, por vezes ali não dava tempo de testar tudo. E aí alguns testes teriam que ser abandonados, né? Então começava aqui um período insano de priorização de teste. Puta, o que a gente vai testar agora? O que a gente vai deixar de lado? Porque a gente precisa cumprir um prazo, né? O Shift Left Test, ele vem com uma outra proposta de você ter um adiantamento dos testes. Então, você traz todo esse volume aqui mais para a esquerda, ou antes, né? Desde a fase ali de design, de concepção do produto, Inception, Discovery, enfim, né? Então, você traz aqui, desde a parte de requisitos, já começa a pensar em testes, a pensar como eu vou testar o meu produto, como eu vou validar. Então, o QA, ele já começa a se envolver aqui, os desenvolvedores também, qual teste que eu vou fazer na minha camada. Então, o Shift Left Testing traz todo esse volume para a esquerda. E aí, quando chega ali na fase de teste, de fato chegar na fase de teste, eu tenho um período mais estratégico, né, de, por exemplo, automatizar os fluxos caminho feliz, ou críticos, ou que agrega mais valor ao produto, ao cliente. Então, eu consigo, eu como QA, né, eu consigo pensar mais estrategicamente, pensando em colocar meu teste na esteira, enfim. Nesse período aqui, eu consigo ser mais estratégico e ajudar ali a área de produto, a área de negócio a fazer os melhores testes. Quando chegar em produção, eu diminuo o risco. Mas isso por quê, né? Shift Left Test. Isso não é só porque é legal, e é legal mesmo, assim, quando a gente vê isso acontecer, isso é super bacana. Mas existe um porquê por trás disso, né? O custo do bug. Um custo de um bug, na fase de requisitos, se você pegar, se você antecipar um problema que pode acontecer em produção, você vai ter um gasto muito menor aqui na fase de design, de requisição. Isso vai aumentando, conforme, porque isso aqui envolve prazo, envolve mais pessoas, isso vai aumentando exponencialmente. Então, uma vez na fase de requisitos, depois aumenta 10 vezes na área de desenvolvimento, na fase de teste,
ele já pode custar 40 vezes, e a linha homologação 70 vezes. E em produção, então, é de 70 mil vezes. Isso não é exagero, gente. Pensa que quando você encontra um problema em produção, você começa a envolver muita gente, fora o transtorno, a área jurídica, e vai para atendimento, vai N1, vai N2, aí vai para o suporte, vai analisar, e de repente envolve ali o pessoal de banco de dados, isso volta para produtos, o produtos analisa, manda para o backlog, enfim, pensa nesse ciclo aqui que eu começo a envolver de novo as pessoas que já desenvolveram a funcionalidade. Então, pode custar até 1000 vezes, sem contar um transtorno que tem para sua empresa, né? O cliente pode não voltar mais, ele pode abrir uma reclamação, abrir um processo, tá? Então, quando a gente pensa em shift left testing, a gente tem que pensar aqui no que está por trás, né? Principalmente aqui no custo do bug. Bom, automação de testes também, assim, não quero comprovar para vocês o quanto que é valioso a automação. Hoje está todo mundo já convencido que a automação de teste é necessário, né? Mas um conceito que eu quero colocar aqui para vocês é que a automação de teste é responsabilidade de todos. Bom, mas como que isso funciona, né? E como é que eu torno isso responsabilidade de todos? Primeiramente, isso tem que estar no seu Definition of Done, né? Ali no seu contratinho do que vou entregar. E para isso, assim, para colocar isso para o time de desenvolvimento, a gente pode usar aqui a famosa pirâmide de teste. O que a pirâmide de testes nos sugere, né? Ela é bem conhecida também, mas a pirâmide de teste, ela sugere que eu tenha mais testes automatizados na minha camada de código, né? Nos meus métodos. Né? A gente chama de unit test. Muito porque ele é mais rápido de desenvolver. Eu tenho um feedback muito mais rápido, né? Então, imagina que eu estou desenvolvendo um método e eu já faço o meu teste nesse método. Então, eu não espero nem publicar para ter um feedback, né? Não preciso envolver outras pessoas para testar o meu código. Eu mesmo testo meu código. Eu, como desenvolvedor, acabei de desenvolver um método, eu faço um teste de unidade para testar ali a menor parte do meu código. E, obviamente, que ele acaba, por ter esse feedback rápido e por ter esse desenvolvimento rápido, ele acaba sendo mais barato. Né? Vamos pensar ali no shift left testing. E a outra camada aqui é a camada de serviços, né? Que a gente chama ali de integração. Integrar uma API com a outra, integrar uma API com um banco de dados, um banco de dados do Mongo, ou um relacional, SQL, Oracle. Então, essa camada aqui, se você for pensar que ali no desenvolvimento ele ainda vai publicar o código dele, então eu já tenho um feedback um pouquinho mais lento. Né? Então, eu preciso fazer essa integração para que eu possa testar. Então, aqui eu tenho um pouco menos de testes na camada do meio da pirâmide. Eu tenho regras de negócio que estão no métodos, já adianta, coloca tudo aqui. Então, me preocupa aqui na camada do meio com as integrações, de fato, né? Vou testar ali se uma API está comunicando bem com a outra, se os contratos não estão quebrando. Então, e aí, por fim, aqui a gente tem o teste na User Interface, né? Graphic User Interface, ou seja, a minha camada de apresentação, minha página da web. E aqui a gente tem um esforço só de fato, ali fazer os testes de aceitação. Porque eu já testei, já tenho muitos testes aqui na camada de unidade, já tenho os testes de integração automatizados, e aqui eu foco no que importa aqui como teste de aceitação, né? A gente chama de end-to-end, ou teste de ponta a ponta. Então, o que gera valor ali para o produto, para o negócio. E coisas que não são óbvias,
Então, coisas que não são óbvias, a gente testa manualmente, teste exploratório, tá? E aqui todo mundo consegue fazer, né? Quando eu falo todo mundo, é todo mundo do time, todo mundo que participou ali das cerimônias, dos eventos ágeis, do refinamento, das plannings, já tem eles já têm a diretriz do projeto, né? Da funcionalidade. Então, todo mundo pode testar e ajudar, por vezes, ali o QA a pegar coisas que ele não pensou, tá? Então, a gente tem uma camada aqui que a gente chama de exploratório, que pode acontecer o tempo todo, assim que tiver publicado em algum ambiente, seja num ambiente de qualidade, de homologação, num stage, né, que é um pré-prod. Bom, outro passo aqui não é nem para inovação, né, todos esses passos aqui que eu falei, desde o 1 até o 4, são coisas aí que já deveria estar fazendo muito bem, né, o nosso básico bem feito. Então, tudo isso, pelo menos até aqui, a gente tem que fazer bem feito. E DevOps no fim ali a gente fala que não é processo, e sim cultura, né? Mas como é que funciona a cultura DevOps? Então, vou pensar aqui no pipeline de desenvolvimento. Então imagina aqui que eu tenho times ágeis codificando, desenvolvendo, e eles sobem ali para um repositório. Então, por enquanto aqui, tudo normal, né? Mas eu tenho ali minha primeira camada do pipeline, que é o CI, né? O Continuous Integration. E quando ele subir o seu código ali, ele vai fazer todas as integrações automaticamente, né? Então, ele vai fazer o build automaticamente, né? O build do seu código, vai fazer os testes automatizados, testes em unidade, tudo isso de forma automática, a partir do momento que eu comito o meu código. Bom, uma evolução aqui, né? Eu vou chamar aqui de maturidade da esteira, é eu poder entregar continuamente também. E é lógico que quando eu falo de maturidade, eu estou falando maturidade de processo, né? A maturidade de testes, inclusive, de qualidade. Todo mundo pensando em qualidade. O desenvolvedor ele começa a codificar aqui já pensando em teste. Ele já está pensando em teste de aceitação, ele já está pensando que eu devo entregar testes na esteira, teste gerando valor para o produto, para o negócio. Então já começou lá no Shift Left, né? Já começou bem antes. E aqui, ainda no Continuous Delivery, no CD, né? Eu tenho ainda uma aprovação manual, porque eu ainda não tenho uma maturidade de testes muito boa. Mas uma evolução aqui, um nível de maturidade maior, é quando eu tenho aqui o meu segundo CD, né? Que é o Continuous Deployment. Então a implementação, aí ele passa a ser automática. Mas aqui eu já tenho uma cultura de teste muito bem implementada dentro do meu time, né? Ou dentro da empresa. E aí sim eu consigo já falar que eu tenho uma cultura DevOps, né? E a partir daqui é só a parte de operação, monitoramento, ver se está tudo funcionando bem. E aqui tem até o símbolo do DevOps, que é um infinito, né? E eu gosto muito desse símbolo aqui, representando o DevOps, porque ele mostra que tem uma evolução contínua, né? Uma melhoria contínua, porque não acaba aqui. Então, quando eu faço minha implementação em produção, eu vou aprender ainda com esse produto e vou ver, vou monitorar, vou observar e vou melhorar. Então, aqui, esse é o quarto passo aqui para nossa inovação. Pô, tá, mas, Fábio, você ainda falou nada de inovação, né? Você está falando coisas básicas. Pois é. De novo, aqui eu estou falando coisas que são básicas, mas o que a gente precisa fazer, o básico bem feito. Tá? Se a gente não tiver esse básico bem feito, a gente não consegue pensar nem em inovação, né? A gente, por fim, ali, de fato, a gente vai tentar experimentar e não vai funcionar na nossa empresa. Então, isso, até aqui, eu chamo de processos básicos, tá? E agora, sim,
agora já trazendo um conceito que já traz um pouco mais de maturidade ali dentro de um time ágil, né? O continuous testing. E tem até um estudo, até coloquei a referência aqui, depois eu vou compartilhar com vocês aqui. Toda vez que vocês verem essa luzinha aqui, essa lâmpada, tem o link para referência, tá? De alguns estudos. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação depois e vocês podem entender mais o que é continuous testing, o que é DevOps, automação de teste e por aí vai. Mas tem um estudo que fala que pelo menos aqui no Brasil, né, 88% das organizações adotaram o ágil, né, então a metodologia ágil dentro das empresas. Mas apenas 26%, por aí, né, já faz um tempinho esse estudo, uns 4 ou 5 meses, mas não chegava nem 30%, as empresas não adotaram ainda a automação de teste. Para mim, assim, parece estranho a gente pensar em desenvolvimento ágil e não ter automação de testes, né? E eu já ouvi muito de um amigo agilista que não existe meio ágil, né? Ágil é que nem verdade, assim, não existe meia verdade. Então é de se pensar. Se você está num time ágil que não tem automação de teste, acho que está na hora, né? Está no momento aí de repensar e ver como é que colocar automação de teste dentro do seu time. E aí sim, a gente consegue até evoluir aqui para um modelo de continuous testing. O que significa continuous testing? Bom, vamos pensar que nesse desenho aqui, acho que dá para ilustrar melhor. Eu tenho, na maioria aqui aqui lógico, é um exemplo, né? Deixa a referência também. Mas aqui dentro de uma certa organização, eles têm 20% de testes automatizados. Isso pensando ali em teste de aceitação, tá? O teste ali que faz parte ali dos meus critérios de aceitação, né? Lógico, eu tenho uma boa base ali de testes de unidade sustentando os testes de aceitação. Mas eu tenho cerca de 20% de testes automatizados e 80% de testes manuais, testes exploratórios. A ideia do Continuous Test é que a gente saia dessa realidade para mais de 85% de testes de aceitação automatizados, tá? E aqueles 15% que sobram ali, até menos, né? Eu possa pegar só coisas não óbvias, né? Então, tudo que for óbvio, tudo que é repetitivo, processos repetitivos e óbvios, então eu vou colocar aqui dentro na automação de API, na automação de UI. E aqui em teste exploratório, coisa que qualquer um pode pegar, baseado em experiência, fazer os testes exploratórios. Então, se você for pensar aqui, a gente tem poucos testes manuais. Isso diminui muito os riscos, né, de você ter problema ali em produção. Tudo bem? Então, esse é um conceito de inteligência, ou melhor, já estou dando spoiler aqui. Esse é o conceito aqui de continuous test. Mas o que vem depois de continuous test? Isso aqui já está muito bom, né? Poxa, Fabio, isso daqui já está ótimo, né? Quando eu chegar nisso daqui, já está ótimo. E está ótimo mesmo, viu, gente? Mas podemos ir além, né? E o que está além de continuous test? A inteligência artificial. E aí, na inteligência artificial, falando um pouquinho de testes, né? A gente chama ali os testes da inteligência artificial de digital testes, ou testes digitais, né? Isso tudo para ter mais aceleração ainda no meu desenvolvimento. No meu desenvolvimento e testes, né? Isso, lógico, vai impulsionar muito a qualidade aí. Então, eu queria mostrar aqui um outro desenho para falar que
o nível de entrega, né? Na verdade, assim, o tempo de entrega de cada modelo. Então, no modelo tradicional, por vezes a gente demorava anos para entregar um produto, né? Entregar um software funcionando. E aí, na era ágil, a gente já conseguiu entregar em menos tempo, né? De meses até semanas, se a gente for pensar em MVP, ou dependendo da complexidade do software, em semanas a gente consegue entregar, né? E aí, isso unindo ainda o DevOps ali, o Ágil com o DevOps, a gente consegue ter uma implementação muito mais rápida, né? Porque a gente automatiza nossos processos. E aí, pensando em continuous testing, testes contínuos, eu consigo ainda entregar, por vezes, ali em dias, em horas até. Mas no teste digital, no digital test, a ideia é que eu entregue em minutos um teste. Acabei de implementar e a inteligência artificial ela já vai identificar e ela já vai começar a fazer nossos testes ali dependendo ali da funcionalidade, né? Então, e é lógico, aqui a gente tem uma complexidade técnica que parte ali do machine learning, análise preditiva, computação quântica, IoT, robótica, né? E vamos ver aí o que nos espera. Mas, para a gente ter um aprendizado de máquina, né, o machine learning, lembra que eu falei que a gente precisa ter o básico bem feito, né? Porque o machine learning, ele precisa de uma camada de dados, né? Ele vai aprender com o que ele está recebendo. Então, se eu tenho essa camada de aprendizagem muito bem construída, né? Esses dados que estão entrando muito bem consolidados, a minha máquina ela vai conseguir aprender e por vezes até fazer testes aí que a gente não pensa, né, como humanos, tá? Mas não se preocupem, gente. Então não é preciso ter medo nem lutar contra aí a inteligência artificial. O importante é entender, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme aqui, Eu, Robô, mas ele traz uma reflexão muito boa. Por quê, né? Primeiro, assim, esse filme, ele é baseado no livro de Isaac Asimov. Eu recomendo muito a leitura desse livro aqui e outros livros do Isaac Asimov. Só que ele foi ele foi publicado em 1950. Olha que interessante. Em 1950 ele já estava falando de IoT, IA, machine learning, robótica. Né? Será que a gente está falando de futuro mesmo, quando a gente fala de IA? Interessante, né? Bom, como é que funciona, então? Fala ali, falamos de camada de dados, né, e por fim, mas como é que funciona a inteligência artificial? Tá? Vou ser bem simplista aqui na minha explicação, tá? Na inteligência artificial, ele imita aqui os nossos comportamentos, os nossos neurônios. Então, a gente tem uma rede neural aqui da inteligência artificial, onde eu tenho uma camada de entrada, ou seja, os meus dados, né? Então, a gente tem até um trabalho aqui de análise de dados, de data science, né? De ciência de dados. E eu vou fazer o input aqui dos meus dados. E aqui, na camada intermediária, eu tenho os meus neurônios que vão começar a aprender com o que foi imputado aqui, né? Na camada de entrada. E aí, depois que ele faz essas conexões aqui, né, estabelece aqui um lhame forte, ele, por fim, gera o meu modelo aqui na minha camada de saída. Mas lembra que eu disse que se não entrar dados bons aqui provavelmente não vai sair coisa boa, tá? Então precisamos fazer o básico bem feito. A gente precisa que aqui entre dados bons, né? Existe muito termo, parece até agressivo, né? Mas no data science mesmo, a gente fala que se entrou lixo aqui vai sair lixo, tá? Lixo é o jeito ali que o cientista de dados
até coloca como termo, né? Mas na verdade são dados não tão bons, né? Vamos colocar dessa forma aqui. Se entrar dados ruins aqui, né, que não fazem sentido com o seu negócio, né? Aqui não vai sair coisa boa, né? Porque a camada intermediária não vai conseguir fazer as boas conexões, tá? Foi bem simplista mesmo, né? É lógico que esse tema vai longe, tema muito interessante, mas só para a gente pensar aqui. Agora, um outro passo aqui para a inovação, que para mim, na minha concepção, é o passo mais importante, que é a diversidade. E a diversidade, gente, assim, eu vejo que existem muitas polêmicas sobre isso, e eu não estou falando de inclusão, né? Inclusão, a gente está no ano de 2021 falando de inclusão ainda, né? Mas a gente vai pensar como idealistas e futuristas, né? A gente vai começar a se colocar. A gente já tem que imaginar que daqui a um pouco tempo a gente ainda não fala de inclusão, que a inclusão seja uma responsabilidade, que seria o nosso básico para as empresas, para o nosso mundo, família, amigos, enfim. Então, o que eu quero falar aqui de diversidade é sobre para trazer novas ideias, né? Deixa eu exemplificar aqui. Então, imagina aqui que eu tenho duas pessoas conversando aqui no cantinho e elas estão falando aqui de quadrado, né? Eu não sei nem se tá bom esse papo aqui, porque os dois estão nos celulares, né? Não sei se tem uma conexão de fato ali. Mas o fato aqui é que o papo está muito confortável, né? A conversa está cômoda, né? Vamos dizer assim. Eles estão se conectando com pessoas que pensam igual eles, né? Nada contra isso, gente. Não quero dizer que vocês não têm que conversar com pessoas que pensam igual. Isso é bom, tá? Mas o que eu vou propor aqui é que vocês vão além. É que muito legal conversar com gente que pensa igual a gente, mas aqui, nesse papo aqui, pelo que eu tô vendo, tá? Pelo que eu estou observando, eles estão falando de quadrado, pensam quadrado, não vai sair estrela, não vai sair triângulo, não vai sair redondo. Então, o que é preciso aqui para que saiam novas ideias aqui da cabeça deles, né? Que eles se conectem com outras pessoas, com outras ideias, com outros tipos de pensamentos, né? Então, isso vai até trabalhar ali um grande fator pessoal, comportamental, que é a empatia, né? Então, a gente precisa se conectar com pessoas de cultura diferente, raças diferentes, países diferentes. Olha aí, hoje a gente fazendo aí exercitando isso, né? A gente aqui do Brasil, eu do Brasil, conectando com a comunidade de Portugal. E deve ter gente aí de outros lugares também. Isso é diversidade, né? A gente poder conectar com outras ideias. E eu sou muito entusiasta, assim, de diversidade, né? Então, precisamos de diversidade para conectar as novas ideias, trazer novas ideias e fazer diferença na vida, na nossa vida e na vida dos outros, né? Por empatia, por ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que os clientes, né? Por fim, ali a gente está falando de gerar valor ao cliente, mas não só os clientes, né? Mas os nossos colaboradores, nossos colegas, nossos líderes, nossos liderados, nossas famílias, tá bom? Então a diversidade é para isso, para que a gente possa ampliar nossas ideias, para que a gente possa ampliar nossos pensamentos. Com isso a gente não, né? Todo mundo vai longe, mas um primeiro passo aqui tem que partir dentro de você, né? Você precisa mudar a si mesmo para que você mude outras pessoas. Então, não esperem que, por exemplo, né, a gente falou de agilidade, aí vocês podem ouvir assim, pô,
Fábio, lá no meu time a gente não é ágil, né? A gente não trabalha com ágil, não tem Scrum Master, mas a forma de pensar, a gente já tem que pensar como ágil, né? Então, cabe a você a puxar algumas boas práticas da metodologia, como, por exemplo, uma sessão de review, né? Uma daily, uma sessão de aprendizado. Então, se a gente ficar esperando que venha de fora para dentro, as coisas não vão acontecer. Então, seja você o protagonista das mudanças, tá bom? Então, essa é uma provocação que eu faço para vocês. Então, a mensagem final aqui é que vocês permitam se conectar, né? Permitam se conectar. E para finalizar, mas como, Fábio? Como que eu vou trazer tudo isso à tona, né? Como é que eu vou fazer com que tudo isso que você falou aconteça? Esse talvez ali o passo que eu posso até considerar difícil para quem está começando, para quem não enxerga novas possibilidades, porque assim o primeiro passo por vezes é o mais difícil, tá? Mas vocês vão ver que conforme vocês se conectarem, colaborarem, compartilharem, vocês vão ver que cada vez vai ficar mais fluido. Então, esse próximo passo aqui, até está demorando aqui para carregar, que é o mais pesado, inclusive. Eu gostaria que vocês anotassem esse próximo passo. Anotassem, tirassem foto, tirassem print da tela, porque é o passo mais importante para que vocês possam trazer a inovação. Faça acontecer. Tá? Então, seja o protagonista dessa mudança. A mudança ela vai começar de dentro de você. Se você esperar que venha de fora para dentro, não vai acontecer. Então, comece por você essa mudança. Faça acontecer, acione. Tudo bem? E inovação, ela requer, né? Não sei como é que eu acho que inovação, né? Tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, tem aqui um prefixo e um sufixo. E esse sufixo aqui é ação, inovação. A gente precisa de ação. Então, ilustrando aqui, a gente precisa pegar aquelas ideias, se conectar com as pessoas, trazer e compartilhar, trocar ideias com as pessoas e só assim a gente vai inovar. Tudo bem? Queria agora abrir para perguntas aí, se é que vocês têm. Fábio, eu tenho uma pergunta. Claro. Você disse lá atrás dos dados que é importante fazer o básico bem feito para a gente poder avançar com essa questão de inovar também nessa parte de testes, né, e de permitir inovação. Agora, quando a gente está falando por exemplo, eu fiquei curioso para saber um pouquinho mais depois sobre essa parte de AI voltada para teste de software, mas que tipo de dado nós estamos falando que entra que poderia ser input para um processo de testes via AI? São outros testes, ou seja, testes que seriam feitos da forma antiga, testes que foram escritos de forma manual, que aprenderia com esses testes que já estão dentro do nosso código para fazer outros, ou são dados aleatórios, ou são outro tipo de dado nós estamos a falar? Que dados seriam esses dados de input? Legal, tem o que eu enxergo, né, de possibilidades, que possibilidades vai infinitas aqui, né? Mas eu fico, por vezes, ali imaginando, pô, se tivesse uma inteligência artificial que fizesse isso, aquilo, né? Mas uma das coisas que eu vou responder essa pergunta de duas formas, tá? De mostrar de possibilidades. Uma é, de fato, aprender com a forma com a qual trabalhamos, né? Então, vamos supor ali que eu tenho um sistema, isso dentro ali do meu e-commerce, né? Então, eu construí uma lojinha que faz isso, né? Que eu tenho uma busca de produtos e ele vai me trazer o produto, e aí eu posso ali calcular o frete,
Depois eu faço um login, vou para o checkout e pedido, tá? Então eu tenho o fluxo básico aqui, tá? Beleza, então eu automatizei esse fluxo. Isso já serviu como base ali para aprendizado, tá? Mas como é que eu sei que isso funcionou? Se esse fluxo é o ideal? Isso ainda estou dentro da caixa, tá? Espera aí que eu vou falar ainda fora da caixa. Então, como é que eu sei que isso funcionou? Bom, legal, coloquei meu teste automatizado para rodar, gerei os relatórios. Então, eu tenho um report ali e falo, legal, esse fluxo está funcionando, ele passa todos os dias, está ali na minha integração contínua, todos os testes passam. E, então, a partir daí, desse sucesso, eu posso considerar que ele está bom. Legal. Tá bom, então já vai para o meu input de dados. Legal. Essa é uma possibilidade. A outra que eu vejo, e não é só duas, né? Pode ter várias aí, e abertos a ideias, mas é a gente, de fato, ali observar o perfil do cliente. Então, a gente pode ligar ali, por exemplo, no APM, né? Nas ferramentas de monitoria, no Google Analytics, no Adobe Analytics, enfim, fazer uma análise da navegação do nosso cliente e aí fazer essa comparação. Poxa vida, né? A IA pensando lá, vou pensar como IA agora. Poxa vida, o QA fez teste automatizado, mas ele não está cobrindo aqui que o principal fluxo do cliente, ele vem de uma busca do meu... O cara acessou lá casosbahia.com.br, ele vem do Google, ele buscou geladeira no Google, ele não quer saber se é nas Casas Bahia o mais barato, ele quer saber qual que é a pesquisa que vai me trazer o mais barato, seja Americanas, Magazine Luiza e tal. Então, de repente, ele pode vir ali observar que a maior busca vem de uma busca externa, né, de um Google, por exemplo. E aí ele pode transformar isso num teste automatizado, por exemplo. Fazendo essa observabilidade, né, essa observação. Muito bom, muito bom. Era isso mesmo que eu acho que faz sentido, faz sentido. Para não precisar, ou seja, para que tenha um ganho mesmo em escala, só mesmo dessa forma de observar o que está acontecendo na realidade para usar dentro e gerar outros testes e assim por diante, né? Ou seja, exato, porque de repente ali para o nosso produto, né, para o nosso time, a funcionalidade está óbvia. Puta, é isso que você quer, e a gente sabe como é que é o usuário, né? Que a gente constrói um negócio, ele vai fazer de outra coisa, né? Ele vai fazer uma coisa que você não pensou. Então, talvez ali até a resolução de um bug em produção, a IA pode resolver e de repente até fazer um rollback para você automaticamente, enfim, né? Através da observação, né? Então, mas deixa que o robô observe, né? Você não precisa ficar gastando energia, e aí você passa a pensar mais estrategicamente. estou ansioso para chegar lá um dia. Olha que ele não está longe não, aí. O que mais, gente? Tenho aqui uma questão, não sei se conseguem ouvir-me. Claro, claro. Okay. Então, uma questão tem a ver com o custo. Não sei se estou a perguntar por curiosidade, porque não sei se tens a noção qual é que é o custo-benefício entre teres realmente um sistema desses de IA ou teres um bocadinho mais de testes para cobrir, em vez dos 85, cobrir 87, cobrir 90% do trabalho. Ou seja, qual deles é que seria mais barato, se tens essa ideia? Ou qual é que teria menos encargos? Espera aí, eu estava falando de continuous testing, né? Sim. Eu não entendi. Para teres um sistema de inteligência artificial, 80% do tempo vai ser passado a criar os dados, a criar os dados de input, para conseguires depois ter dados válidos e fazeres o teste em toda a integração, em toda a linha. Imagina uma compra como estavas a falar, de um cliente, em que ele pode vir de qualquer site e existem vários passos até ele ter uma compra feita. Uhum. Para teres esses passos feitos, tens de ter dados reais e validados na inteligência artificial. 80% do tempo dos engenheiros vão passar à volta de criar esses bancos de dados. Isso tem um custo, certo? Certo. A pergunta que eu tenho é se tens ideia desse custo ser mais ou menos do que contra uma aproximação mais tradicional.
ou seja, fazer quase os mesmos testes que a IA consegue gerar. Porque eu vejo a IA a ajudar o developer a fazer alguns desses testes, mas não a fazer os testes todos sozinho. Sim, sim. Eu nunca parei para pensar assim, em custos, né? Mas o que a gente pode, talvez, ali imaginar que a IA ou os próprios testes automatizados, contínuo testing, podem diminuir um risco de bug em produção. Então, vamos pensar ali no modelo mais de antecipação, né, de preventivo, de não chegar a gerar um problema em produção. Então, se for pensar em numa análise mais preventiva, de repente você está evitando custos, ao invés de, talvez ali, esse custo ele não seja, você não consiga convencer ali, né, para montar o seu budget, enfim. Mas eu tenho um exemplo aqui que a gente colocou uma ferramenta na nossa empresa de teste de performance que custa caríssimo mesmo, que é o Blazemeter. Não sei se vocês já ouviram falar de teste de performance. Ele gera teste de performance na nuvem, né? E é uma ferramenta caríssima. Como é que eu poderia convencer, eu não, né, meu time, como é que a gente convence ali que isso vai agregar valor para o cliente, para o produto, para a própria Via Varejo, né? Em 2018, né, eu não estava na Via ainda, mas a gente pegou o prejuízo que gerou o e-commerce ficar fora por alguns minutos, né? Bem na hora da Black Friday. Então, o e-commerce ele ficou fora ali durante alguns minutos. E aí a gente fez uma conta que 3 minutos da 11h59 à meia-noite 2 gerou um prejuízo de 400 milhões. Então, isso foi mega justificável ali para contratar uma ferramenta de 5 milhões. 400 milhões de imagina, 400 milhões de prejuízo. E a gente está investindo numa ferramenta de, acho que é 5 milhões, por aí, não sei. Isso para o nosso contexto lá, não custa tudo isso, depende do tamanho da empresa, né? Do pacote que você instala. Mas 5 milhões, ele acaba sendo muito, muito, muito mais barato, pensando que eu posso prever. Então, quando eu estou pensando em colocar um desenvolvimento de data science, machine learning e outras coisas assim, pensando nessa construção de um robô, talvez eu possa pensar nesse custo de benefício aí, de mais preventivo do que ter um custo operacional ali, de fato, né? Não sei se eu respondi. Sim, ou seja, então é mais, se calhar, os testes são mais em termos unitários do que propriamente a integração. Ou seja, sim. Facilmente consegues reconhecer padrões de boas práticas de desenvolvimento de software e a inteligência artificial reconhecer isso e corrigir ou identificar. Sim. Okay. Exato. Obrigado. Olha, pode ser que tenham mais perguntas, mas só por conta da hora, eu vou fazer vou interromper aqui, mas se quiserem depois ficar mais um bocadinho, não sei também se o Fábio tem tempo ou não, mas se quiserem colocar no chat, eu garanto que eu faço chegar algumas perguntas a ele e depois a gente bate legal. as respostas. Mas olha, eu só queria finalizar e agradecer bastante a presença de todos, agradecer a presença do Fábio, a disponibilidade para falar desse tema interessante, que certamente todo mundo fica curioso. Eu particularmente acho realmente que a qualidade tem tudo a ver com inovação, porque a gente precisa ter um ambiente fértil para inovação, né? Ou seja, não adianta a gente querer inovar e depois a gente sequer consegue colocar um produto com qualidade em produção. Então, para pensar em coisas muito diferentes, a gente tem que ter um caminho, vamos dizer assim, pavimentado, um caminho seguro até a produção, para pensar a partir daqui o que a gente faz, né? Se a gente ainda tem que acertar muito a casa, acho que não a gente está muito longe ainda de poder pensar em coisas muito diferentes. Então, faz todo sentido.
agradeço bastante a presença de todos, do Fábio e todos da comunidade. Queria dizer, para não esquecerem de nos dar feedback, o formulário já foi partilhado no chat com todos vocês. Entrem lá, é muito, muito rápido e não demora nem um minuto se vocês tiverem habilidades com cliques, é muito rápido. Ok, então, olha, obrigado mais uma vez e até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigado. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Boa tarde. Obrigado. Fechamos? Fechamos. Estou aqui recebendo mensagem dos internautas.